Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo no breve catecismo de Westminster nestes dias sobre os meios de graça, os meios exteriores através dos quais Deus nos comunica a graça da redenção que há em Cristo Jesus, a salvação que o Filho de Deus trouxe para a sua igreja eleita e amada. Temos visto sobre a palavra de Deus e hoje nós vamos entrar agora o outro grupo, né? Se a palavra de Deus é o principal meio de graça, nós temos também outros recursos da graça, outros meios que acompanham a palavra na comunicação desta graça, a saber, os sacramentos e a oração. A pergunta de número 91 do breve catecismo de Westminster nos diz o seguinte: como os sacramentos se tornam meios eficazes da salvação? Preste atenção porque há muita polêmica e muita tensão em torno da doutrina dos sacramentos. Por vezes nós estamos por demais contaminados pelo debate teológico ao nos aproximarmos deste assunto. Olhamos para o tema dos sacramentos de uma forma muito mais reativa aos desvios e abusos do que com sinceridade buscando a instrução bíblica a este respeito, o conteúdo da palavra do Senhor. A verdade é que os sacramentos não são mero simbolismo, embora se revistam de sentido simbólico. E não são também meios mágicos através dos quais realidades espirituais são absurdamente comunicadas sem uma ética e um princípio apropriado, como de uma maneira mágica. Não. Há uma verdade específica, uma realidade única na operosidade sacramental na vida da igreja. O termo sacramento vem da língua latina, sacramentum, mistério, porque não deixa de envolver um certo mistério, como de alguma maneira Deus se utiliza de realidades físicas encenadas, no bom sentido da palavra, pela igreja para comunicar a graça de Cristo Jesus. Precisamente é a pergunta feita pelo breve catecismo aqui no número 91. Vejamos qual foi a resposta sistematizada e resumida dos teólogos de Westminster sobre esta importante questão. Os sacramentos tornam-se meios eficazes da salvação não por alguma virtude que eles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que pela fé os recebem. Uma resposta muito equilibrada. Basicamente, o ensino do catecismo está nos afastando de uma visão pagã dos sacramentos, uma visão mágica, como se a operação sacramental misticamente comunicasse algo, como se houvesse um poder nos elementos, ou naqueles que oficiam os elementos, ou no rito operacionalizado dos elementos, palavras, gestos ou conteúdo. Ele diz, não está nem nos elementos, nem nos oficiantes do elemento, na forma como ele conduz, no conteúdo da fala do que ele conduz. Não. A eficácia dos sacramentos está somente na própria bênção de Cristo, que se dá a comunicar pelo poder do Espírito Santo em aplicar na vida da igreja aqueles que recebem o sacramento com fé. A fé é o recurso. Nós vamos entender um pouco mais como isso funciona e qual a abrangência disto. Vejamos o que a palavra de Deus vai nos dizer. Bem, a Bíblia reforça a ideia de que os sacramentos fazem parte deste recurso da graça do Senhor, como meio externo que Deus opera ou comunica a graça à sua igreja. Em 1 Pedro 3,21 nós lemos, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ele reconhece que há alguma figura do batismo de uma realidade espiritual experimentada ou operada por Cristo Jesus. A visão mística seduziu algumas pessoas, inclusive no passado. Nos dias dos apóstolos houve um homem chamado Simão que olhou desta forma mística, pagã até e mágica para os sacramentos. O texto nos diz em Atos 8, 13 e 23. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto,
observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Aparentemente ele havia crido no Evangelho e recebido o sacramento do batismo, mas depois ficou evidente que aquele sacramento não tinha sido recebido com fé, com a devida compreensão. E por isso os apóstolos dizem, você está perdido, você não está salvo, você está em amargura e fel de iniquidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 3, verso 7, diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, falando do desenvolvimento da igreja do Senhor. Não importa os instrumentos. O que faz diferença na vida das pessoas é Deus operando, é Deus trabalhando, é Deus executando a graça. Os instrumentos são meros instrumentos, não é a qualidade do ministro, de quem oficia os sacramentos ou a palavra que produzirá o resultado. Definitivamente, é o próprio Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,11 nós lemos, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em outras palavras, a realidade espiritual foi experimentada pela fé em Cristo e a aplicação da obra do Espírito Santo. Algo que Paulo vai reforçar ao dizer em 1 Coríntios 12,13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, a realidade espiritual é a realidade operacional da graça. O sacramento é um instrumento que manifesta de forma concreta, tangível, através dos sentidos, a graça espiritual para a qual ele aponta. Mas sobre isso nós veremos amanhã. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo ministério da igreja, que torna visível, palpável aos homens a mensagem da salvação e que administra os recursos, os meios usados por ti para operar a obra redentora do teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos e pedimos que nos ajudes a fazermos uso diligente. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.